Bom dia, eu sou Gildo Magalhães, dirijo o Centro de História da Ciência e esta é mais uma das nossas entrevistas e palestras envolvendo a história da ciência do nosso grupo Cronos, no Instituto de Estudos Avançados. E hoje temos conosco o professor André Pazão Helene, que é da Biologia da USP, graduado em Biologia, fez mestrado, doutorado na USP e tem um laboratório que estuda aspectos de cognição, entre eles o da memória. Também nesse laboratório ele é conhecido por trabalhar com insetos, especialmente as formigas. Então, professor André, com a palavra. Oi, Gildo, obrigado. Queria dizer primeiro que é um prazer poder estar aqui no espaço do CHC para tratar dessas questões. Como você colocou, no meu laboratório, a gente trabalha com essa ideia de cognição, Laboratório de Ciências da Cognição, e nessa perspectiva a gente trabalha com diferentes abordagens sobre esse tema da cognição, especialmente tentando tratar de maneira comparativa dentro da biologia, essa é uma abordagem importante, aspectos cognitivos, tentando identificar semelhanças e possibilidades de modelagem e de descrição desses comportamentos de natureza cognitiva. Dentro dessas abordagens, a gente trabalha com humanos, né, com pessoas, a gente trabalha também, tem a aplicação de algumas dessas abordagens na clínica, e a gente trabalha também com o comportamento coletivo de insetos, ou seja, como é que o produto do coletivo de insetos é capaz de fazer emergir os padrões comportamentais que a gente consegue ver, especialmente esses antecipatórios, ou seja, esses que a gente consegue avaliar em função do comportamento prévio conhecido dos indivíduos, né? No entanto, hoje o que eu queria apresentar para vocês é um pouco de uma abordagem que tem um cunho histórico sobre como é que se dá a construção dessa noção de cognição. A ideia de cognição, eu preciso dar um share aqui. Acho que agora foi. A ideia de cognição nesse sentido, ela trata dessa possibilidade de conseguir tentar identificar como é que esse sistema corporal como um todo, mas mais especificamente sobre o encéfalo, é capaz de produzir esse conjunto de características que nos interessam tanto e ao longo da história sempre nos interessou. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje é uma visão sobre essa questão, ou seja, uma abordagem específica sobre essa questão, tentando iniciar nesses aspectos mais gerais de cognição, chegando até uma ideia de como é que a gente pode caracterizar os sistemas de memória e a ideia de memória dentro dessa ideia de sistemas, dentro desse contexto, ou dentro desse arcabouço. O que eu vou fazer, basicamente, como está colocado, é uma visão histórica das metáforas na memória. É muito comum que a gente defina a memória como a capacidade de alterar o comportamento a partir de uma experiência prévia. Essa é uma definição útil e interessante sobre o que é memória, e um pouco esse é o ponto onde eu gostaria de que a gente conseguisse chegar no final. Mas como essa caracterização de memória, como a gente tem hoje em dia, era uma coisa recente, eu queria um pouco colocar isso num contexto que permitisse que a gente olhasse para essa questão a partir dessa abordagem cognitiva. E para isso o que eu vou fazer é tentar caracterizar essa ideia do que é a ideia da metáfora e qual é o papel importante que a metáfora tem, o uso de metáforas. E para isso eu vou usar um pouco essa ideia de que a raciocínio a partir de analogias ou a partir dessas metáforas, né, o raciocínio por metáforas, esse raciocínio por analogia, que é muitas vezes usado como sinônimo de abordagem a partir meramente da observação, é também usado para caracterizar os métodos de resolução de problemas com base em casos passados de um domínio diferente. Essa ideia, ela ela tem como princípio a ideia de que a gente pode olhar para um objeto desconhecido B a partir das características de um objeto conhecido A, ou seja, a gente tem alguma coisa que a gente desconhece, mas que tem características que o aproximam de algo que a gente conhece. E, portanto, a gente vai passar a perguntar para esse objeto se ele possui as características desse, ou seja, a gente faz essa analogia
e, portanto, a gente passa a usar agora a possibilidade de abordar experimentalmente ou teoricamente esse problema a partir de características que não necessariamente estarão presentes no final do nosso entendimento, mas que durante uma fase, pelo menos transitória, permite que a gente consiga postular aspectos testáveis e questionáveis e discutíveis sobre como é que se dá o funcionamento desse objeto. E eu vou tentar mostrar, sendo a pergunta sobre como é que se dá a cognição, ou seja, como é que se dá a relação entre o sistema nervoso e o comportamento, uma pergunta antiga e importante, e é essa que a gente chama de cognição. O que eu vou tentar é tratar um pouco, e para essa cognição a gente pode dar vários nomes, né? A gente chama de memória, atenção, tomada de decisão, localização espacial, solução de problemas hoje em dia. Eu vou tentar um pouco reconstruir alguns fragmentos dessa história da criação desses modelos que a gente tem hoje em dia e ver um pouco como é que essa abordagem analógica ou metafórica teve presente ao longo da história das neurociências. Exatamente por isso eu chamei de o que esperamos encontrar em nossas cabeças, ou seja, um pouco da ideia de usar essa analogia, essa metáfora, ela tem um pouco sobre a expectativa do que a gente espera encontrar, né? Ou seja, a gente de alguma forma vai tratar esse problema a partir de um outro, mas esse outro vai ser escolhido em função daquilo que a gente tem como expectativa. E eu tentei criar para isso uma organização de dividir essa descrição em dois grandes grupos. As soluções espiritualizadas, as quais eu dividi em os autores clássicos e a busca geométrica da perfeição, uma passagem muito rápida sobre isso. Uma passagem muito mais familiar para a gente, que é o cérebro, os nervos e a analogia hidráulica. E um segundo momento que tenta fazer a desespiritualização do problema para caminhar para a materialização da solução. Ou seja, a desespiritualização do problema e a máquina elétrica como princípio, primeiro a máquina mecânica e depois a elétrica, e o segundo que é a máquina elétrica autônoma e a materialização do problema. Na verdade, a gente vai ver que esses nomes que eu descrevi, eles têm muito a ver com o tipo de abordagem e o tipo de expectativa que se tinha. E, portanto, em grande parte das vezes, a gente vai estar tratando sobre expectativas. Caracterizando essas expectativas sobre como funciona o mundo e como funcionam as coisas, para entender como é que funcionam os modelos que foram gerados. Talvez, nesse sentido, começando com os autores clássicos e a busca geométrica da perfeição, a gente poderia fazer uma grande esforço aqui, mas eu queria muito rapidamente começar, só porque é muito comum que o primeiro modelo fisiológico seja tratado como um modelo proposto pelo Galeno. O Galeno, que era um médico romano e que usou muito da ideia que se tinha, então, sobre como é que funcionava e como é que estavam organizadas as coisas do mundo, principalmente essa ideia clássica grega sobre a construção do mundo a partir dos elementos básicos, de 4 elementos básicos e uma quintessência, para criar o seu modelo. Então, quando ele propõe um modelo, e de certa forma nessa época ele já fazia algumas experimentações, então como ele era um médico que trabalhou muitas vezes com pacientes de batalhas, de gladiadores, coisas do tipo, ele tinha corpos abertos vivos que ele podia fazer experimentação, e ele fez experimentações com isso, onde ele tentou avaliar se aquele modelo dos elementos era capaz de explicar. Então ele virou e falou, de alguma forma, se aquilo que a gente vai chamar, ou aquilo que se chama no modelo platônico e aristotélico, e envolve a construção, a expectativa de que haja a construção de tudo a partir de 4 elementos que vão compor, a união desses 4 elementos vão compor todas as coisas que a gente vai encontrar no mundo, e também essa ideia clássica de que existiria uma quinta essência como complemento desses 4 elementos, e que essa quinta essência poderia ser um elemento constitutivo a mais, especialmente na produção dessas essências, especialmente da essência racional que você encontraria no mundo. Ele vira e fala, bom, então vamos testar essa questão no modelo. E isso, na verdade, tem muito a ver com uma expectativa que se tinha sobre a organização das coisas, que era, de alguma forma, a possibilidade de separação em coisas numa escala natural aristotélica, que permitia a separação de coisas entre o grau de pureza delas, entre o mundo real e um mundo ideal. E ele usa essa ideia dos 4 elementos, e essa quinta essência, que seria essa pneuma, que poderia ser absorvida, estaria presente no ar, poderia ser absorvida como essência da composição do mundo ideal, a expressão do mundo ideal no mundo real, para gerar o modelo dele. Ou seja, ele falou, de alguma forma,
os órgãos estão funcionando de maneira que a gente consegue observar a passagem, inclusive, da pneuma, que é absorvida pelo pulmão, passa pelo coração e chega até o encéfalo, como produtor dessa racionalidade envolvida de alguma forma com essa capacidade de se manter consciente e inteligente. Então ele faz alguns experimentos onde ele impede a respiração e aí ele vê que as pessoas desmaiam, mas não morrem, impedem que o sangue que passa pelo pulmão chegue no coração, e ele vê que isso também acontece. Se ele impedir o sangue de chegar no cérebro, então ele vai seguindo e ele cria um modelo. Aqui é uma expressão muito parcial do modelo dele, mas que, pelo menos para esse aspecto da produção dessa essência racional que você encontra em humano, você tem alguma coisa que começa pela absorção de algo pelo pulmão, passa pelo coração e chega no encéfalo. Essa, na verdade, eu coloquei esse ponto aqui porque é muito comum que as pessoas, quando vão falar sobre a neurofisiologia, tratem do Galeno e do seu modelo como o primeiro modelo possível ou proposto para explicar o funcionamento dessa relação entre corpo, cérebro, mente e cognição. Obviamente, a percepção sobre isso não é iniciada aqui, você tem modelos sobre isso, os mais variados, e também, obviamente, o modelo é tão diferente das formas que a gente pensa que até há uma certa dificuldade de a gente tentar entender como é que essa ideia poderia ser concebida. O que é muito diferente dos modelos que a gente vai ver no início do século XVI, quando a gente começa a encontrar esses modelos de soluções espiritualizadas ainda, mas com uma analogia que vai chegar até a analogia hidráulica, mas começa com uma analogia mecânica, onde a gente começa a tratar de maneira muito clara sobre uma ideia que ainda atualmente é muito forte, que é essa ideia do corpo e do cérebro como uma máquina controlada por um cérebro, ou seja, essa é a ideia do corpo-máquina. E essa ideia do corpo-máquina, ela tem muito a ver com a possibilidade de você fazer algo como, por exemplo, próteses, ou seja, no início do século XVI, o Paré era um médico e ele produzia próteses que se propunham a fazer exatamente as mesmas coisas que os corpos faziam, mas agora com a construção de máquinas. Eram máquinas mecânicas, ou seja, você tinha engrenagens e cabos e coisas do tipo para fechamento de uma mão, você tinha articulações com pinos para uma prótese de braço ou para uma prótese de perna, e elas chamavam a atenção pelo fato de que elas exprimem um pedaço do funcionamento do corpo que pode ser utilizado ou pode ser visto, ou pode ser reproduzido numa máquina. Ou seja, as máquinas são capazes de gerar essas articulações, esses movimentos, com auxílio, obviamente, de engrenagens, parafusos, cabos e coisas do tipo, diferente dos corpos humanos. E isso teve um impacto na percepção do corpo, do possível entendimento do corpo como uma máquina. Na verdade, esse processo que se construía nesse momento, ele também acontece paralelamente com o desenvolvimento de algumas outras iniciativas, como, por exemplo, das primeiras construções de descrições anatômicas sobre o corpo. Então, por exemplo, o Vesalius tem o seu De Humani Corporis Fabrica, o seu livro de anatomia, que tem até em português, a publicação dele é super interessante, onde ele começa a produzir descrições do corpo e da estrutura dos corpos por uma abordagem anatômica, ou seja, onde ele descreve a sua composição, desenha a sua composição, tenta isolar as suas unidades e assim por diante. Obviamente, se a gente for olhar e comparar a estrutura, por exemplo, desses encéfalos que ele desenhava, como, por exemplo, deixa eu só fazer uma coisa para poder apontar para vocês. Por exemplo, aqui, né, se a gente for ver, por exemplo, aqui, ó, você vê que, na verdade, essa estrutura, e eu tenho um modelo aqui realista do encéfalo, ó, ele, na verdade, ele descreve uma característica curiosa dos encéfalos, só para vocês terem uma ideia, que é a parte anterior da frente, né, que é a parte posterior, esse encéfalo tá assim, né, esse é um encéfalo de silicone, é uma cópia exata do encéfalo real, mas é de silicone, e o que você vê é que ele representa essas convoluções, mas ele representa de maneira artística. Na verdade, ele tinha uma grande preocupação ou uma baixa capacidade de entender como é que se dava a estrutura do ponto de vista funcional e mesmo anatômico, para que ele pudesse fazer a descrição nos seus desenhos.
Esse tipo de abordagem que a gente vê, na verdade, boa parte das pranchas do Vesalius são pranchas que têm um caráter artístico meio de horror. Então ele tem umas pranchas, pessoas enforcadas com suas... e ele usa um pouco dessa ideia, mas ela também acontece em paralelo com esse esforço da descrição dos corpos. E como se esperaria que acontecesse, de certa forma, isso produz efetivamente estudos sobre corpos, ou está envolvido, não ele propriamente produz, mas ele está envolvido nesse grande conjunto de esforço de entendimento do corpo, como esse elemento meio maquinal, constitutivo, que pode ser descrito dessa forma. Então, por exemplo, os estudos do Borelli, ele agora passa a tratar, ao invés de pensar só no corpo como uma estrutura de interesse anatômico, mas de estrutura de interesse mecânico, ou seja, como é que a gente consegue descrever mecanicamente? Ou seja, nesse momento do século XVI, desde o começo do século XVI, século XVII, talvez um pouco antes, e certamente isso se perpetua, o entendimento do corpo como uma máquina e a possibilidade de descrição dessa máquina, ela é muito forte. E isso, se na ideia do Vesalius inicial ainda era uma ideia que do ponto de vista da descrição realista da anatomia era muito ruim, nesse momento do século XVII começa a deixar de ser. Então, se a gente pegar, por exemplo, as pranchas do Willis, do Thomas Willis, a gente vê que, na verdade, agora as descrições anatômicas, inclusive do encéfalo, são muito realistas. E o próprio Willis achava essa noção sobre o funcionamento do corpo como uma máquina algo interessante e que talvez a descrição de como essas máquinas funcionavam pudesse ser de grande valor. Isso, na verdade, nesse momento da história, ou seja, nesse século XVII e no começo do século XVIII, teve um impacto gigante, ou seja, a construção das estruturas de máquinas, ou seja, esses autômatos, e tem autômatos belíssimos, esses autômatos que a gente conhece um pouco do imaginário, mas os autômatos de pessoas desenhando, fazendo desenhos, ou autômatos de animais de pássaros cantando, ou se movimentando, na verdade eles eram algo que foi algo que teve impacto muito grande, ou seja, nos relatos jornalísticos da época você tinha as descrições que eram tão perfeitas, as descrições, que você jamais poderia separar o que era a descrição real do que era o que seria um corpo real, do que seria um corpo desses autômatos. E você tem inúmeras, hoje em dia você tem algumas máquinas desse tipo, e você tem vários museus com essas máquinas, por exemplo, as máquinas do Vaucanson, o pato do Vaucanson, ou outras máquinas que geraram um pouco essa primeira descrição mecânica, mas com o advento de máquinas mais estruturadas, também o advento de uma ideia onde as máquinas talvez não precisassem ser mecânicas. E as máquinas mecânicas, apesar de elas cumprirem as funções, quando você olhava do ponto de vista anatômico, a estrutura mecânica do corpo parecia um pouco muito diferente do que você esperaria como uma estrutura funcional do corpo fisiologicamente falando. Exatamente por isso, o uso da ideia do corpo mecânico ele é muito interessante nos estudos da mecânica dos corpos, mas ele, do ponto de vista explicativo, fisiológico, ele tem uma série de limitações. No entanto, nesse momento, surgia também as estruturas de máquinas de funcionamento um pouco diferentes, que eram as máquinas hidráulicas. A máquina hidráulica ela teve um impacto no imaginário e na percepção que foi enormemente amplo e que foi caracterizada de maneira muito fina por muitos autores. Talvez o principal deles, e óbvio, seja o René Descartes. Ou seja, quando ele descreve, faz a descrição dos corpos na concepção dele, ou seja, de que os corpos seriam máquinas e que essas máquinas, sendo obras de Deus, eram perfeitas, mas que seriam máquinas como seriam as máquinas que nós construímos, ou seja, como princípio, não como fim, mas porque como fim a gente jamais seria um artesão tão perfeito quanto Deus, trazem agora a possibilidade de a gente gerar modelos explicativos finais, ou seja, agora de fato, talvez o que se pudesse tentar fazer aqui é tentar produzir os modelos descritivos sobre a relação entre corpos
e o seu funcionamento de natureza cognitiva que a gente tem interesse de chegar no modelo único. Ou seja, assim como lá no Galena ele propunha de alguma forma uma fisiologia disso, aqui nas obras do Descartes a gente encontra. Ou seja, no discurso do método, em grande parte, em algumas partes do discurso do método, ele descreve com detalhes como funcionaria isso. Ou seja, como os fluidos humorais presentes no sangue sendo ejetados, ele tinha a ideia da máquina hidráulica, né? Então o coração sendo o produtor de calor e recebendo um fluido, ele faria com que o fluido expandisse e ele tendo uma característica elástica, se expandiria e se contrairia. Na contração ele ejetaria todos os fluidos presentes ali e os fluidos mais puros, dentre todos os que estavam no sangue, seriam, como todo mundo sabe, entre aspas, aí da frase do Descartes, aqueles que andariam mais rápido, chegariam antes até o sistema nervoso central, até o encéfalo, e seriam direcionados agora pelos pequenos canalículos que formariam os nervos, né, que sairiam do encéfalo e se formariam os nervos, um caminho de controle de uma máquina hidráulica. E, portanto, nessa ideia da máquina hidráulica dele, o que você teria é a união do corpo e do encéfalo, do cérebro, dentro de uma estrutura única de controle do comportamento e do comportamento que poderia ser mais mecânico, no sentido de ser algo automático, ou mais autônomo, no sentido de ser um comportamento que teria o comportamento volitivo que você encontraria em humanos, criativo, moral e tudo mais. E a distinção entre essas duas unidades não estaria na sua estrutura, que seria a mesma, ou seja, você teria esses canalículos que percorreriam, por onde passariam os fluidos, e os fluidos chegariam na musculatura. E chegando na musculatura, eles se expandiriam, segundo a ideia do Descartes, e a expansão faria com que essas máquinas hidráulicas funcionassem como as máquinas hidráulicas funcionavam, ou seja, com pistões hidráulicos, coisas assim. Então a musculatura funcionaria algo como um pistão hidráulico. E a separação entre animais e os humanos, os outros animais e os humanos, se daria pela possibilidade de você encontrar nos encéfalos humanos uma alma lá dentro. Então ele achava que na glândula pineal você teria uma alma dentro, e isso permitiria esse controle. Essa era uma ideia que o Thomas Willis também achava interessante como descrição, e que tentava tratar de unir todos esses aspectos. Mas se a gente pensar agora um pouco do ponto de vista do nosso objetivo aqui hoje, que é um pouco caracterizar essas ideias, talvez a gente consiga ver claramente aqui a noção de qual o impacto da produção dessas máquinas, primeiro mecânicas e aqueles autômatos, eles funcionavam com aqueles mecanismos de roda dentada que iam controlando pequenas agulhas hiper sofisticadas, né, porque alguns daqueles autômatos faziam desenhos sofisticados e coisas assim, e gradativamente foi se tornando máquinas que poderiam ter algum funcionamento diferente, como máquinas hidráulicas que surgiam, foram substituindo pouco a pouco ou ocupando os seus espaços, essas máquinas hidráulicas, e a partir dessa presença de máquinas mecânicas hidráulicas com as suas engrenagens, porcas e cabos e com seus pistões e vapores, e caldeiras e vapores, você conseguiu olhar e falar, pô, talvez aqui a gente consiga agora entender, usando como metáfora, usando como analogia, usando como referência essas ideias, entender o funcionamento do corpo. E se de alguma forma a gente conseguir ver como é que o sistema nervoso central está envolvido no controle dessa máquina hidráulica, a gente consegue descrever inclusive como é que surge o comportamento mediado pelo funcionamento do sistema nervoso central. Exatamente por isso a ideia dos canalículos, que é por onde passaria. Ou seja, de certa forma, a expectativa sobre o funcionamento se dava pela observação do que tinha do lado de fora. Ou seja, a gente olha para o que tem no nosso mundo e a gente usa isso como analogia, ou seja, como metáfora do funcionamento do corpo. Obviamente que essa não é a única fonte de inspiração. Você também tem, nesse momento, uma expectativa de que a gente pudesse organizar as coisas do mundo a partir de uma escala natural. Se a gente não está mais naquela escala natural aristotélica que eu mostrei lá no começo, a gente está agora nessa escala natural que descreve a organização das coisas, que estão todas as coisas do mundo, a partir dessa noção religiosa, onde você tem acima de todas as coisas um Deus, abaixo de todas elas um demônio, e onde estão organizadas os vários
possibilidades que a gente encontra, ou seja, sejam os anjos, os humanos, os seres que flutuam na água ou no ar, os seres que flutuam na água, os seres, as bestas e os seres inanimados, todos eles estariam nessa escala natural. Então, de certa forma, o que a gente encontra nesse modelo cartesiano, que é tão presente hoje em dia por várias questões, tanto na ideia de separação do corpo, com a separação do corpo, do sentido físico, de uma mente, que é uma ideia muito forte em muitas, talvez muitas concepções que a gente tem hoje em dia. É um dos grandes desafios a gente conseguir tratar disso criticamente e pensar como solucionar, assim como também pela ideia do corpo-máquina e tudo mais, por um lado. E por outro, a gente também enxerga essa noção de como essa ideia de uma escala natural, dessa escala, que tem essa noção de escala, ou seja, de a gente conseguir ver cada um desses degraus dessa escala natural, também estão presentes, né? No entanto, e aqui tem uma quebra importante, que é o que acontece agora no século XIX, no século XVIII, mas no século XIX mais, é que alguns eventos se dão para que as pessoas começassem a pensar na necessidade da desespiritualização desse problema. E uma das partes importantes é que a gente agora, na desespiritualização do problema, a gente de alguma forma tem que tentar materializar a solução. Ou seja, se a gente desespiritualizou, a gente vai ter que materializar agora. De que forma, e a pergunta é, de que forma essa materialização se dá? E para entender um pouco isso, eu acho que é importante a gente entender o contexto onde isso estava presente. A primeira parte importante do contexto é essa questão experimental, ou seja, que a gente vamos tentar montar uma abordagem experimental sobre os problemas para que a gente consiga entender eles melhores. Então eu vou colocar um ou dois ou três pontos especificamente sobre isso, mas um dos experimentos que eu acho mais interessantes é esse do Swammerdam, que ele se propõe a fazer um experimento tentando medir o que acontece de fato na contração. Então a ideia, retomando a ideia do Descartes, essa ideia que o Descartes faz parte, você tinha essa proposta de que, de alguma maneira, o fluido passaria pelo nervo, esse fluido chegaria na musculatura, sendo uma máquina hidráulica, você deveria ter uma expansão, e, portanto, você teria esse pistão se expandindo, e a contração do músculo se daria por conta disso. Então ele monta um experimento simples, ele estava trabalhando com o músculo gastrocnêmico de Rahn, e ele induzia a contração da musculatura porque ele colocava em contato no nervo desse músculo, na preparação dele, uma barra de prata e uma barra de latão. E com isso você tem a indução de passagem de corrente elétrica e a contração da musculatura. Ele não sabia disso, na verdade, não era esse a questão dele, mas ele sabia que isso induziria a contração. Como induzia a contração, ele montou um sisteminha baseado no seguinte. Então ele tinha aqui um sisteminha fechado, repleto de um líquido, né? Onde o músculo estava aqui, e era um ringer, era um soro, algo como um soro fisiológico, um meio onde você conseguia ter a integridade funcional, a manutenção da integridade funcional dessa musculatura que está aqui. Ele tinha um tampão aqui embaixo, no entanto aqui em cima ele era aberto, e ele tinha um certo nível aqui onde está esse E, desse líquido. E qual era a ideia dele? Ele falou, bom, se de alguma forma essa é uma máquina hidráulica desse tipo, a gente tem que ter variações de volume nessas coisas. Especificamente, a gente esperaria que se a máquina funciona do ponto de vista de aumento do volume para ter o pistão funcionando, a gente deve esperar que a gente tenha o líquido chegando lá, você tenha um aumento de volume, e, portanto, ele esperaria que você tivesse uma variação do volume total. Se o volume da musculatura na contração aumentaria, ele veria um nível aqui aumentando um pouco. No entanto, ele induz a contração, ele não sabia bem porquê, mas ele induz a contração, e na contração o que ele vê é que não tem nenhuma mudança de volume, ou seja, a musculatura totalmente estendida ou totalmente contraída tem exatamente o mesmo volume. Então ele vira e fala, a respeito do modelo como um todo, eu não sei, mas a ideia básica de que a gente tem uma estrutura que funciona, uma máquina que funciona, e o músculo seria essa máquina, que funciona como um pistão, e ele deveria se expandir, não é operacional, ou seja, não é isso que a gente encontra, pelo menos do ponto de vista experimental. A musculatura continua contraindo, no entanto, eu não vejo nenhuma variação.
Essa abordagem experimental, ela obviamente resolve parte do problema, porque ela coloca uma visão crítica sobre uma questão importante que estava sendo tratada, que é a questão de como é que funciona a máquina, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é sobre a máquina. No entanto, simultaneamente a isso, o que você precisa, na verdade, o que acontece é que aparece também uma série de autores que criticam a questão da abordagem do ponto de vista da necessidade de inserir uma alma dentro desse sistema para o seu controle. Talvez a data está errada aqui, obviamente, né, 1751. O Lametrie é um filósofo da época do século XVIII que trata dessa questão, e ele tem uma abordagem interessante nesse livro, o L'Homme Machine. Ele tem uma abordagem interessante, porque o que ele tenta tratar é assim, o quanto ajuda a gente resolver o nosso problema inserir uma alma dentro desse sistema. Ou seja, qual é efetivamente o ganho que a gente tem. E o que ele fala assim, ao inserir uma arma, a gente perde toda a capacidade explicativa que a gente possa ter e a gente não tem nenhum ganho efetivo sobre isso. E do ponto de vista, ou seja, distanciado do problema, ele falou, a gente tem que tratar de alguma forma de materializar. E essa é uma parte importante, porque na desespiritualização, como eu coloquei antes, a gente tem que, de alguma forma, substituir por uma materialização. Ou seja, quando a gente chega nesse momento, no século XVIII, a gente tem essa problematização da questão, que é a máquina não é hidráulica e essa máquina precisa ter, de alguma forma, a materialização de soluções e não a espiritualização delas para que a gente consiga entender. Algumas contribuições óbvias, muito importantes, são, por exemplo, a contribuição do Galvani com as suas máquinas elétricas e com a indução da contração muscular a partir disso. O Galvani tinha uma proposta própria dele, de um espiritualismo, sobre como é que a eletricidade entraria nesse sistema, mas do ponto de vista prático do funcionamento, ele falou, a máquina parece ser elétrica. E isso traz com esse tipo de abordagem, como o Galvani coloca, assim, a máquina, de alguma forma, se ela é alguma máquina, ela não é uma máquina hidráulica, ela é uma máquina elétrica. Isso, na verdade, expressa novamente um pouco a ideia da observação do meio externo, ou seja, a observação do que há para a gente usar como ferramenta intelectual de abordagem. Ou seja, se antes a gente usou as máquinas mecânicas, depois a gente usou as máquinas hidráulicas, agora a gente estava usando as máquinas elétricas. E isso teve um impacto grande, ou seja, o pensamento sobre como máquinas elétricas funcionariam deveria nortear a forma como a gente fosse trabalhar sobre a relação de controle do sistema nervoso para com o corpo. Essa é uma nova abordagem, e talvez agora a gente comece a enxergar muito do que a gente acredita, né? A gente está falando sobre autores que podem parecer antigos, mas do ponto de vista do pensamento, da construção do pensamento que a gente tem hoje em dia, se a ideia do Descartes, essa ideia cartesiana do cérebro e da mente e do corpo já é uma ideia comum, essa ideia da máquina elétrica e do controle da máquina elétrica é muito mais, né? No entanto, alguma coisa acontece aqui também de muito importante. Eu, como biólogo, tenho um especial apreço a essa ideia, mas também uma especial atenção, que é a ideia sobre uma nova concepção acerca da diversidade. Se na última vez que eu coloquei aqui, a gente estava tratando de uma escala, né, da ideia de uma escala natural, com o advento da publicação do livro da Origem das Espécies, em 59 pelo Darwin, o que acontece é que a gente passa a ter a possibilidade de olhar agora para uma noção sobre e uma ideia evolucionista que não é mais uma ideia puramente de uma escala. A gente, de alguma forma, tem que tratar da diversidade como algo que foi produzido ao longo da história das espécies. Ou seja, a história das espécies importa. E a história das espécies obriga que você una, de alguma forma, aquilo que você está tentando tratar em uma das espécies, ela está presente de alguma forma nas várias espécies. Essa noção dessa teoria evolutiva ela está presente muito claramente na morfologia dos animais. E o exemplo mais clássico talvez sejam os bicos dos tentilhões.
Mas ela também é proposta pelo Darwin que ela deveria estar presente no comportamento deles também. Ele tem, além do livro dele, do instinto nos homens e nos outros animais, ele trata dessa questão no próprio Origem das Espécies, ou seja, que de alguma forma essa noção de que o comportamento, a cognição e as características dos corpos e talvez do controle dos corpos tem que estar, de alguma forma, explicado na história evolutiva dos grupos. E isso traz um desafio enorme, porque agora a materialização tem que ser efetiva, e ela tem que ser efetiva de maneira que ela possa ser, inclusive, resolvida do ponto de vista comparativo. Ou seja, e aí a pergunta é, como é que a gente vai tratar disso? E nesse momento que a gente está tentando caracterizar aqui as várias questões, essa ideia de que a seleção natural pode produzir instintos complexos não pode produzir instintos complexos de outra maneira, a não ser pela acumulação lenta e progressiva de numerosas variações pequenas e, contudo, vantajosas, vira, na verdade, uma ferramenta e um enorme desafio para os modelos, né? Porque, de alguma forma, agora a gente tem que caminhar para uma noção de uma máquina que talvez seja elétrica, que não seja mais um autômato, mas que seja um autônomo, e, de alguma forma, a gente tem que fazer com que haja materialização desse problema. E a materialização desse problema, antes da materialização da solução, ela envolve, de alguma maneira, tentar entender como é que está expresso nos corpos a característica de funcionamento desse comportamento. Essa ideia que obriga que você tenha uma abordagem comparativa, ela obriga que a gente faça perguntas como funcionam as máquinas autônomas, o que foi selecionado ao longo da história, ou quais as relações anátomo-funcionais que estão presentes ali. E exatamente, anátomo-funcionais no sentido de quais são as funções, como as funções estão presentes na anatomia. E é nesse momento do século XIX que surgem uma série de evidências interessantes que são utilizadas por alguns autores, e eu vou tratar de uma dessas abordagens muito amplamente disseminadas no século XIX, para tentar fazer essa relação. O exemplo clássico, que é usado inclusive pelo Gall para o modelo dele, espera só um pouquinho, ele é um modelo, ele é um caso clássico, né, que é o Phineas Gage, e o Phineas Gage é um caso provavelmente a maioria das pessoas conhecem, de tão famoso que ele era. O Phineas Gage era um trabalhador das linhas férreas americanas, da construção de linhas férreas, e o papel dele era, após que fossem realizados os furos para dinamitação de pedras para a passagem da linha férrea, ele deveria fazer a introdução da pólvora, do pavio e tudo mais, para que você pudesse explodir aquela pedra. E, por isso, então, tinha um furo. Nesse furo, ele colocava pólvora, colocava uma estopa, colocava um pavio, socava tudo isso, quer dizer, colocava o pavio, socava, colocava serragem, e aí ele tinha lá um método completo, e ele tinha uma barra que ele usava para socar essas coisas. E numa dessas vezes que ele estava fazendo isso, ele socou antes de colocar a estopa, que deveria fazer o papel de tampão e de proteção da pólvora para que ela tivesse bem, você pudesse socar ela com cuidado. Ele bateu a barra de metal e explodiu essa pólvora. E na explosão da pólvora, a barra voou. E quando ela voou, ela atravessou aqui o olho, entrou pelo olho esquerdo, saiu pela porção superior aqui, e ele teve uma lesão, usando aqui o nosso cérebrozinho de borracha. Então, se a gente olhar de cima aqui, né, aí na minha figura está mais ou menos assim, o encéfalo, né? Ele teve uma lesão muito seletiva na porção frontal aqui. Então, ele teve uma lesão aqui dessa região frontal, do córtex frontal, principalmente das porções pré-frontais do córtex frontal. E essa lesão, de maneira interessante, ela foi muito extensa, ele perdeu a visão do olho esquerdo, mas ele não perdeu a consciência. Ou seja, quando as pessoas chegaram para acudir, ele estava consciente, ele estava bem, ele se recuperou bem, não teve nenhuma infecção, nenhuma complicação adicional, mas ele teve uma perda muito específica. E isso chamou muito a atenção na época, e o Gall, o Franz Joseph Gall, usou para criar os modelos deles de frenologia, especificamente porque ele conseguiu ver nessa busca dessa relação
anatômica funcional, nessa busca anatomofuncional, ele via ali dentro a possibilidade de descrever a perda seletiva de uma área com a perda seletiva de uma função. E a função que o Phineas Gage tinha perdido é que se descrevia que ele, de alguma forma, perdeu um pouco a capacidade de se comportar de maneira moralmente adequada. Na verdade, se a gente fosse fazer uma análise do que aconteceu com ele, o Phineas Gage ele passou a apresentar comportamentos que eram tidos como inaceitáveis. Na verdade, ele tinha uma série de comportamentos que as pessoas tinham como comportamentos que não se deveriam ter, como falar palavrão, não se comportar de maneira correta à mesa, na frente de mulheres e coisas desse tipo. Mas, o que se interpretou na época, que ele de alguma forma tinha perdido a capacidade de avaliação moral, e a interpretação do Gall é que de alguma forma aquelas regiões estariam envolvidas com isso. Mas, obviamente, a gente pode tratar isso de uma maneira um pouco mais consistente, pensando um pouco que o que ele desenvolveu, na verdade, foi um transtorno que envolvia um comportamento muito mais intempestivo, ou muito mais muito menos capaz de avaliar as consequências dos seus comportamentos, e portanto ele se torna uma pessoa que tem um comportamento que parece muito errado, mas que na verdade o que ele não era um comportamento avaliado do ponto de vista das suas consequências para que ele o executasse. No entanto, essa interpretação mais moderna do porquê que uma lesão frontal pode gerar um caso como esse, bem genericamente falando, ela, na verdade, na época foi interpretada como sendo ele perdeu uma área e, portanto, ele perdeu uma função. E o que ele teria perdido era a área da moralidade. Essa ideia da moralidade ou desse comportamento moral, inteligente, assim por diante. Essa ideia, na verdade, para o Gall, virou e falou, então o que eu posso fazer? Eu posso olhar para as áreas e, a partir da observação dessas áreas, do tamanho dessas áreas, eu posso dizer sobre os comportamentos. E eu posso fazer essas relações e, inclusive, estudar o comportamento que eu espero que as pessoas tenham a partir da análise. No entanto, tinha alguns pressupostos dessa ideia que, se a gente for pensar, tem que estar presentes. De alguma maneira, ele presumia, e ele efetivamente presumia, que, assim como os músculos, o tamanho das áreas descreveria o quanto aquela pessoa é mais apta tinha uma aptidão maior, um uso maior daquelas funções. Por exemplo, como acontece com alguém que faça musculação. Então, a pessoa que faz muita musculação vai ter grandes bíceps, tríceps, se fizer musculação dos braços e assim por diante. É assim, um estivador, por exemplo. E ele olhava e falava, as pessoas que têm áreas grandes vão ter isso. Obviamente que ele não conseguia medir a área, ele só conseguia medir o escalpo, e, portanto, ele media a calota craniana. Então, tinha várias questões aí, mas para ele isso seria possível. Portanto, ele gera um método aí de apalpação e cranioscopia. Então, nesse cranioscópio que está colocado aqui, né? Ele, com o cranioscópio, ele ia lá e media as áreas, assim, a posição exata, ele apalpava e via se ali se tinha um vale ou se tinha uma protuberância, e com isso ele esperava conseguir gerar os modelos dele. E ele gerou grandes modelos sobre isso. Esse não é o modelo propriamente dele, esse é o modelo do Lande, mas é porque é o que eu achei uma figura mais legal assim, para mostrar. E aí a gente consegue ver o esforço, grande parte das qualidades e a enorme quantidade de defeitos dessa ideia. A primeira, obviamente, era a própria metodologia, a ideia de que você conseguiria ver alguma coisa no escalpo. No entanto, de alguma forma, ele talvez tenha gerado o primeiro modelo de tentar achar essas funções. Então, falou, deve ter funções e a gente precisa achar as funções. Só que ela tem um problema com as funções em si. Se a gente olhar aqui do lado nas funções que ele esperava encontrar, ele encontra funções como, por exemplo, a função da esperança ou da firmeza, uma área associada a... e assim, sei lá, assim por diante. Ou seja, ele tinha as funções aos quais ele estava relacionando o funcionamento do sistema nervoso eram extremamente subjetivas, de avaliação até moral, muitas delas. No entanto, ele tenta achar funções dentro do sistema. E no córtex, né? Não porque ele entendia como é que era a função do córtex ou tudo mais, mas porque era o que ele cruzou e achou melhor tratar como possível. Essa é uma ideia tida hoje em dia como absurda. A ideia da frenologia, ela tem
esse caráter caricato que as pessoas dão. No entanto, ela foi uma ideia muito dominante na época, ou seja, no século XIX, você tinha um monte de revistas e você aplicava essa ideia a muitas coisas. Então, estudos de evolução, onde tentavam propor esse modelo de que um perfil negroide seria menos inteligente, porque você veria padrões, ou seja, se usou para maior quantidade, exatamente por isso o caráter anedótico, para a maior quantidade de absurdos possíveis esse tipo de abordagem, já que ela própria não tinha uma sustentação real. Mas como esforço, ela representava algum esforço da época de tentar materializar esse problema que estava tentando ser tratado. Essa é uma figura dos Grades of Intelligence publicadas em 1871. No entanto, apesar dessa ideia ter tido uma grande abrangência e depois ter sido muito criticada, ela tratou de uma questão que talvez pudesse ser abordada de uma forma muito diferente daquela, que é a tentativa de identificar funções. E na época muitos trabalhos foram feitos com isso, que a gente poderia ficar longamente conversando, mas um trabalho talvez mereça ser colocado como interessante aqui, que é o trabalho do Broca. Na verdade, do Broca e do Wernicke simultaneamente. O Broca, ele descreveu um paciente que tinha uma lesão que depois ele viu num estudo pós-mortem, que era muito seletiva e que é exatamente na área que a gente chama de área de Broca, e que ele associou a um caso específico, que era um caso de incapacidade de compreensão de linguagem. Ou seja, se ele tinha um paciente de produção de linguagem, ele tinha um paciente com afasia, mas ele tinha um paciente com afasia que não conseguia produzir linguagem, ou seja, ele entendia a linguagem, mas não produzia linguagem. Já o Wernicke, que descreveu um outro paciente que tinha um caso interessante, que também era um caso de afasia, mas agora ele não conseguia compreender linguagem, apesar de ele poder produzir linguagem. Essa ideia e traz agora a possibilidade de a aplicação de um método interessante sobre a forma de abordar essa questão de busca dessas correlações anátomo-funcionais, que a gente aplica até hoje. Porque, se a gente for retomar, o esforço que foi feito lá na frenologia pelo Franz Joseph Gall, ele tinha um intento que era de materializar aquela questão, que dentro do contexto da época era fundamental, ou seja, como é que a gente materializa, já que a gente não vai querer uma solução espiritualizada, como é que a gente materializa essa solução? No entanto, a materialização obriga que agora a gente crie um método de fazer. O método que ele propôs tinha algum interesse real e interessante, mas ele criou um método tido como absurdo, tanto pela função quanto pelo método próprio de análise que ele tinha. No entanto, quando você pega o trabalho do Wernicke e o trabalho do Broca conjuntamente, eles conseguiram fazer uma coisa interessante, que era produzir algo que a gente pode chamar como uma dupla dissociação. A dupla dissociação aqui, olha que interessante, o Broca tinha um paciente com uma incapacidade de produção de linguagem, ou seja, com prejuízo, mas com a manutenção da compreensão de linguagem. Já o Wernicke, ele tinha um paciente com a manutenção da capacidade de produção, mas com prejuízo da compreensão. Essa ideia da dupla dissociação, ela é uma ideia que, como aqui, pela abordagem, permitia que você encontrasse uma função, e olha que interessante, a função agora não era uma função de avaliação moral sobre o mundo ou algo do tipo. Era uma função objetiva, que permitia, inclusive, que a gente colocasse numa perspectiva comparativa com outros organismos. Ou seja, será que quando a gente pega outros animais, a gente consegue usar essa observação para comparação? Segundo, ele permitia que a gente isolasse funções, ou seja, aparentemente há funções que são passíveis de serem isoladas dentro do sistema nervoso. Isso, na verdade, cria a possibilidade de agora a gente chegar numa nova fase, ou seja, agora, no final do século XIX, a gente chega numa nova fase do estudo dessa questão do entendimento da cognição. Porque a gente, por um lado, tem a possibilidade de entender essa máquina como uma máquina elétrica, e, por outro, a gente tem ferramentas para tentar fazer a materialização. E agora, no século XX, no final do século XIX, a gente chegou nesse ponto, mas no começo do século XX, uma série de autores que eu vou tentar caracterizar para vocês conseguem gradativamente construir um pouco e aí a gente chega bastante na ideia de memória, a gente sai um pouco dessa ideia da cognição genericamente, mas chega na ideia de memória,
do que talvez a gente pudesse entender para que no meio do século XX, com o início do surgimento das máquinas computacionais, talvez a gente ganhar a grande metáfora que a gente precisava. Então, antes de a gente chegar nessa metáfora da materialização da solução a partir da máquina elétrica computacional, vale a pena caracterizar um pouco, muito rapidamente, o que estava acontecendo no início do século XX. No início do século XX, talvez a gente possa tratar de alguns, vou colocar alguma coisa como 4 autores aqui, que tiveram importâncias muito grandes. Obviamente, o primeiro deles, o Ramon y Cajal, Santiago Ramon y Cajal, com a descrição do que era esse sistema nervoso. Ele aplicava as técnicas de coloração pela técnica do Golgi, e ele tinha uma técnica super precisa de aplicação dessas técnicas de coloração dos tecidos nervosos que permitiam que você encontrasse os neurônios, ou seja, ele conseguia ver essas unidades celulares neuronais. E ele achava que as unidades eram diferentes do Golgi, ele achava que as unidades não faziam parte de um único sistema, de uma única unidade, mas faziam parte de unidades comunicativas. Isso, para a ideia da época, do final do século XIX, começo do século XX, com as ideias como, por exemplo, do bem e coisas do tipo, eram importantes, porque isso entrava num grande modelo. Também, no início do século XX, nessa primeira metade do século XX, vários autores começaram a descrever como é que funcionava, as funções estavam presentes no sistema nervoso. As funções mais simples de identificar disso eram funções como, por exemplo, a relação entre o controle motor e a própria musculatura, ou seja, o controle motor, o controle neural do sistema motor. E isso era possível de ser feito em animais, porque você podia fazer com animais desacordados, e a estimulação elétrica que você gerasse em áreas diferentes do cérebro, nas áreas motoras, né, do córtex pré-motor, motor, áreas motoras suplementares, assim por diante. Você tem um mapa somatotópico e um mapa motor que expressam a organização do sistema nervoso na superfície, então representam essa superfície. E eles conseguiram fazer isso primeiro em animais e depois também em humanos, ou seja, em humanos e o Feodor Krause teve uma importância grande para isso, ele conseguiu mapear essas áreas motoras no córtex de pacientes anestesiados que iam passar por cirurgias para remoção de tumor. Então, como o paciente estava anestesiado, ele não percebia, não conseguia relatar nada, mas como era um controle motor, a estimulação elétrica numa determinada área gerava uma contração específica, por exemplo, seja de um dedo, da mão, do braço, e ele foi fazendo um mapa dessa coisa. Então, primeira coisa, a contribuição do Santiago Ramon y Cajal mostrou que você tinha uma unidade celular por trás daquilo. Do ponto de vista de organização, você começava a achar as funções que faziam sentido do ponto de vista evolutivo, dentro da necessidade evolutiva. E você conseguia aproximar dentro da história evolutiva dos grupos. Então você pegava um cão e fazia o mapa, e você pegava um humano e fazia um mapa. Ou seja, você começou a gerar modelos que, para o que a gente tem hoje em dia, são fundamentais, que são modelos que cumprem essas premissas de que o sistema seja um sistema que é produto da história evolutiva dos grupos, que as funções façam sentido do ponto de vista evolutivo e que elas estejam expressas na própria estrutura. No entanto, do ponto de vista funcional, especialmente de memória, vale a pena mencionar um autor, que é o Ebbinghaus, que gerou, e ele fazia muitos experimentos com ele mesmo, e ele gerou e falou assim, putz, que funções são essas, além do controle motor e de outras, que funções a gente pode tratar? E ele começou a criar uma série de métodos de tentar tratar com a ideia de memória. Então ele falou assim, como é que a memória, essa capacidade que a gente tem de lembrar coisas, está presente? E ele propunha coisas como, por exemplo, eu vou colocar listas, vou ver como é que se eu treinar essas listas, então aqui eram os dias de prática e o quanto ele conseguia lembrar das listas de palavras, e ele via que as listas de palavras, quanto mais você treinava, mais você lembrava, mas o quanto você lembrava, na verdade, o ganho por dia de treino era menor, no primeiro dia era muito grande. Da mesma forma, se você tivesse uma lista específica, como é que você conseguiria lembrar ela ao longo do tempo? Então, isso aqui era uma curva de esquecimento, né? A curva de retenção. Como é que ao longo do tempo você vai lembrar imediatamente, 19 minutos, 1 hora depois, até 31 dias depois? E ele começou a trabalhar de maneira objetiva com funções como, por exemplo, as funções de memória. Então, nesse momento, se tinha a ideia de que existiam funções localizadas no sistema e que essas funções, de alguma forma, deveriam estar expressas
do ponto de vista de funções que fossem evolutivamente viáveis de a gente tratar e que pudessem ser identificadas no sistema. No entanto, como é que a gente encontrar isso no sistema? E aí, uma pessoa que talvez, muitas vezes, a Brenda Milner, é muitas vezes lembrada como a grande criadora dessa área de neuropsicologia, como é que ela conseguiu abordar isso? Ela estava trabalhando com um paciente HM, que faleceu alguns anos atrás, e teve o seu encéfalo fatiado, estudado adicionalmente, que era um paciente que tinha uma epilepsia grave interhemisférica e tinha uma epilepsia grave, e ele passou por uma cirurgia com a remoção bilateral do córtex temporal medial. Só para a gente ter uma ideia do que é isso, então eu tenho aqui, ó, meu encéfalozinho, ele estaria aqui, né? Ó, aqui. E o que foi retirado, na verdade, ela não é a pessoa que fez a cirurgia, o Scoville fez a cirurgia, e o que ele retirou foi essa área aqui. Então, bilateralmente, né, ou seja, dos dois lados, o córtex temporal é esse córtex, está aqui, ó, está aqui é a região anterior, né, esse córtex aqui, na porção da linha medial. Então, a linha medial aqui. Então, ele teve a retirada desse córtex temporal medial bilateralmente. E o que ela, estudando comportamentalmente esse paciente, o que ela observou é que ele apresentava umas características muito interessantes das funções de memória. A primeira é que ele tinha a capacidade de manutenção de informações por um curto período de tempo intacta. O que é isso? Ou seja, se ela desse, por exemplo, para ele, se ela chegasse para ele e falasse assim, oi, tudo bom? Eu sou a Brenda Milner, eu vou acompanhar você e falar, legal, prazer, e conversasse durante um curto período de tempo com ele ia lembrar, ia poder interagir com ela, mas se ela desviasse a atenção e voltasse, o que ela via é que ele tinha uma incapacidade de arquivamento de novas informações de longa duração. Então, por exemplo, se ela desviasse a atenção e voltasse a conversar com ele não conseguiria lembrar quem era ela. E é curioso isso, porque apesar de ele manter apesar de ele ter essa incapacidade, as informações de longo prazo ele lembra. Então ele tinha o que a gente pode chamar uma separação, ele tinha uma amnésia anterógrada total. Anterógrada significa para a formação de novas informações do futuro, ele tinha uma incapacidade completa, mas ele tinha, na verdade, a manutenção do passado dele. Na verdade, do momento da cirurgia, ele não lembrava de um pouquinho antes, de alguns dias antes, ou algum período antes, alguns meses antes, ele ia gradativamente lembrando mais, então ele tinha uma amnésia retrógrada parcial e anterógrada total. Ou seja, ele mantinha a capacidade de recordação de novos fatos e eventos por um curto período de tempo, mas tinha uma incapacidade de formar novas memórias de longa duração para fatos e eventos. Por outro lado, ele tinha uma capacidade de aprendizado de novas habilidades, como desenhar se orientando por um espelho, ou outras habilidades. Obviamente, desenhar olhando no espelho é um dos experimentos que ela fez com ele, mas o que você via era uma separação entre aquilo que a gente chamava de memória em pelo menos dois tipos: uma memória de curta duração, que estaria intacta, e uma memória de longa duração, que ele tinha, se a gente fosse olhar para a separação entre o que seriam memórias sobre fatos e eventos e sobre habilidades, a para habilidades estava intacta e a para fatos e eventos estava comprometida. Isso, na verdade, teve um impacto grande na construção da ideia sobre como é que essa solução desse problema que a gente estava tratando até agora está presente. Ou seja, de alguma forma, as pessoas conseguiram olhar a partir daqui para a ideia da memória como sendo algo passível de ser descrito, mas cuja compreensão demanda que você subdivida. E agora você produza uma ideia de que você tem um tipo de memória de curta versus uma memória de longa duração. E que a memória de longa duração possa ser adicionalmente subdividida entre uma memória para fatos e uma memória do tipo habilidades. E que seletivamente a lesão do córtex temporal medial, e especificamente de algumas áreas, como por exemplo do hipocampo, estavam envolvidas com a perda da capacidade de formação de novas memórias do tipo fatos e eventos, mas não para a perda das memórias anteriores. Isso, na verdade, trouxe uma necessidade de que fosse gerado um tipo de modelo para isso, ou seja, quais eram os modelos, um modelo geral para explicar essas observações locais.
esse modelo geral para observações locais, esse aqui eu estou colocando, talvez a primeira descrição, uma das primeiras descrições do Squire, que é um grande defensor desse modelo de sistemas de memória, que descrevem que você teria uma memória, então, primeiro para a memória de longa duração, uma memória de longa duração que poderia ser subdividida entre uma memória explícita, e explícita no sentido que ela é explicitável, ela também é chamada de memória declarativa, que está dividida em tipos de memória para fatos e eventos, e que está associada às funções do lóbulo temporal medial e de porções do diencéfalo. Diferente de um outro tipo de memória, que seria uma memória implícita ou procedimental, ou uma memória que é essa que estava preservada. Então, o que o paciente HM tinha era a perda seletiva desse módulo de memória pela lesão do lóbulo temporal medial e do diencéfalo, mas tinha manutenção dessa capacidade de memória implícita, ou seja, ele tinha capacidade de aprender novas habilidades, você conseguia ensinar novas informações do tipo condicionamento clássico, aprendizagem não associativa, do tipo pré-ativação, porque elas estariam associadas às funções de outras áreas, como o córtex estriado neocórtex, amígdala, cerebelo e assim por diante. Ou seja, de alguma forma, nesse momento, a gente chegou na possibilidade de descrever quais eram as funções, quais eram as localizações e, inclusive, poder gerar modelos onde poderiam ser testados em outros organismos, ou seja, você podia ver se em ratos, ou em aves, ou em outros animais, em macacos, você poderia encontrar essas mesmas organizações, ou organizações que pudessem ser colocadas dentro de uma escala ou de uma história evolutiva dos grupos. E aqui a gente está falando sobre a memória de longa duração, né? Já para a memória de curta duração, o que ao longo do tempo se descreveu, primeiro os modelos eram de memória de curta duração, memórias seriais, com aquisição serial, primeiro era para e assim por diante, mas os modelos talvez que mais derivaram para isso chegaram à construção de alguma coisa como uma memória operacional, uma memória de trabalho, working memory, que é uma ideia de que você teria de alguma forma, um sistema supervisor atencional, esse executivo central, essa executiva central, que essa é uma ideia teórica explicativa, né, que seria capaz de, se valendo da capacidade de reter informações em 3 alças, né, na verdade um looping em 2 alças, mas 3 alças, uma visoespacial, uma episódica e uma fonológica, um looping fonológico, ela poderia gerar essa capacidade de reter informações por um longo período de tempo. Ou seja, de maneira resumida, de certa forma, quando a gente caminha nessa ideia da solução do problema, a partir da materialização do problema dentro de uma perspectiva histórica, o que a gente vê é que a gente saiu daquela ideia, e aqui eu focando agora na memória, mas a gente saiu daquela ideia de uma máquina-corpo, uma máquina-corpo controlada por alguma coisa que demandava uma alma, para alguma coisa que tinha que estar materializada, funções subjetivas, para funções mais objetivas, e a gente conseguiu fazer os correlatos anátomo-funcionais para descrição dessas funções, por exemplo, para a memória. No entanto, se a gente for capaz de ter um olhar crítico para aquilo que a gente viu anteriormente, de certa forma, se a gente olhar esse modelo, ele é muito parecido com o que você esperaria encontrar num computador, né? E não é à toa, na verdade, a ideia, por exemplo, de memória operacional relacionada à ideia de memória RAM, ela é uma ideia absolutamente intencional. Ela não é um produto de nem elucubração minha e nem de um acaso. Ou seja, o Alan Baddeley, que propôs esse modelo de working memory, ele trata disso no próprio livro dele, de Memória Humana, Human Memory. Ele trata exatamente dessa questão. Ele fala, a gente, na verdade, se vale disso. A ideia é propor alguma coisa do tipo uma memória RAM mesmo. Da mesma maneira, a ideia dessa memória de longa duração, ela se vale muito dessa noção de uma estrutura, de uma questão computacional, como se tivesse alguma coisa como regras e arquivamentos possíveis. Essa ideia, na verdade, ela, de certa forma, exprime, a partir do começo, assim como eu falei que na no começo da segunda metade do século XX, você tem aqueles estudos, como, por exemplo, as descrições da Brenda Milner, das cirurgias do Scoville, como, por exemplo, o caso HM, é também um momento que você começa a ter o surgimento da primeira geração de equipamentos computacionais. Ou seja,
as duas coisas simultaneamente andam juntas, né? A ideia da computação e a ideia do como funciona o sistema nervoso a partir de modelos desse tipo. Esse é um modelo específico, mas de modelos desse tipo, com uma ideia de que o que a gente faz no cérebro é arquivar e processar informações. São super familiares para a gente, né? A gente fala sobre interfaces, cérebros e processamentos, cérebros e arquivamentos, neurônios e bits, são ideias super familiares para a gente. Na verdade, exatamente por isso, cabe um pouco pensar o que a gente está falando, ou seja, será que os computadores, pela forma que a gente está pressupondo que funciona o sistema nervoso, será que de fato essa metáfora é a melhor metáfora? A gente às vezes acha que sim, a gente tem um pouco essa crença, não é atual, na verdade, não é só atual, de que os computadores vão resolver esse problema para a gente. Seja na ideia do Deep Blue, e no evento quando o Deep Blue ganhou lá na década de 90, do Kasparov, as partidas de xadrez, seja na ideia do Blue Brain, desse projeto Blue Brain, ou seja nos computadores mais atuais, como a gente tem, se você olhar, a cada alguns anos surgirão novos, como por exemplo os computadores como o Spinnaker ou o Sycamore da Google, são ideias com computadores quânticos. A ideia é um pouco tratar da solução do problema a partir dessa análise da metáfora e talvez levar essa metáfora adiante, né? Ou seja, talvez caiba para a gente um pouco pensar o quanto, se a gente foi capaz de olhar para o passado e enxergar no passado o erro a partir da aplicação da metáfora, pensar o quanto talvez hoje em dia a gente ainda esteja refém das nossas metáforas, né? Lembrando, a ideia da metáfora de você entender um problema a partir das características de outro, ela pode ser uma ferramenta importante para você conseguir abordar experimentalmente e teoricamente sobre esse problema novo, mas ele em algum momento obriga que você passe a conseguir se desligar da sua do objeto inicial da analogia, né, da metáfora. E talvez a gente deva pensar, né, porque de certa forma a pergunta aqui obriga que a gente pergunte, né, será que os computadores efetivamente pensam? Será que faz sentido a gente achar que eles pensarão? Será que esse o caminho efetivo que a gente precisa seguir? E talvez esse seja uma questão que olhar para a história da ciência ajude a gente a compreender o momento atual que a gente está, né? Bom, pessoal, essa é a palestra que eu tinha preparado para vocês. Esse é o meu e-mail, se vocês quiserem mandar um e-mail. Agradeço o espaço para tratar dessa questão, Gildo. E é isso. Muito obrigado, professor André, por esse panorama histórico sobre as funções do cérebro, especialmente da memória. E agora nós vamos ver se há perguntas por parte do público. Enquanto aguardamos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Dentre essas funções mais estudadas recentemente, eu acho que desponta o caso da perda de memória pelo Alzheimer, né? Com aquelas placas de gordura que vão ocupando o lugar dos neurônios, das sinapses. Como que você vê esses modelos enfrentarem esse problema? Então, eles, na verdade, enfrentam bem, né? Porque o que você encontra nesses casos, seja nos casos de lesão seletiva, porque tem uma... essa é a sutileza da sua pergunta, porque não é um caso de lesão específica, né? É um caso onde a lesão vai se construindo em várias regiões diferentes e, portanto, ele não tem um prejuízo seletivo, mas ele tem um prejuízo geral. Mas o que você encontra... Se a gente... alguma coisa que a gente não tratou aqui... Mas esses modelos de como funciona o sistema, eles representam de maneira muito poderosa algumas características do sistema. Por exemplo, o arquivamento das informações nesses sistemas de rede, como, por exemplo, os sistemas nervosos, eles fazem com que as informações que são arquivadas, elas são arquivadas em cima da estrutura inicial que você tem. E o que você vê nesses casos, como, por exemplo, o prejuízo em Alzheimer, é que gradativamente a pessoa desestrutura suas redes.
Então, por exemplo, um problema de memória, ou de reconhecimento, ou de nomeação, ele gradativamente se instala nas estruturas mais gerais da rede. Então, por exemplo, num caso de confusão, a pessoa vai inicialmente confundir uma laranja com uma mexerica, depois talvez ela confunda laranjas e mexericas com maçãs, depois eles vão confundir isso com outros alimentos, e gradativamente o que você vê é a desconstrução da estrutura dessa rede. Ou seja, nesse sentido, a gente poderia tratar de como é que esses modelos atuais pensam a ideia da estruturação de redes, que é um jeito super interessante, e eles estão dentro, ou seja, eles estão cabíveis dentro desses modelos. Ou seja, os modelos que a gente tem atualmente, eles são capazes de explicar isso de maneira muito interessante, muito real, e inclusive foram formadas com base nessas observações. Mas ele tem um problema que e aí o que eu vou falar talvez seja polêmico, porque em que momento você tem a perda do eu consciente dentro desse modelo? Em que momento que você tem o surgimento e o desaparecimento dessa característica, por exemplo, consciente do modelo? Essa é uma coisa muito difícil de explicar, porque o modelo ele sempre presume um homúnculo controlador dentro dele. Os computadores têm essas características. Então você pode virar e falar assim, eu dentro da estrutura de memória, eu vou vendo que a pessoa gradativamente vai tendo prejuízos. Então os prejuízos não aparecem instantaneamente. Como a lesão é uma lesão que acontece no todo, o prejuízo também se dá no todo. Então você vai vendo gradativamente as perdas de função no todo. A questão em algum momento, isso aflige também a existência do próprio homúnculo controlador que esse modelo presume, né? Porque talvez essa seja a grande crítica do modelo. Se é um computador, quem controla esse computador? Da onde surge? Os computadores têm um comportamento intencional? Os computadores pensam efetivamente? Os computadores são capazes de gerar consciência? E essa é uma pergunta importante, porque em que momento desaparece essa capacidade é uma pergunta que a gente não consegue responder por esses modelos, né? Porque eles presumem, de certa forma, o homúnculo controlador dentro deles, né? Certo. Temos aqui uma pergunta da Denise Cassati, que é do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos. Ela agradece por compartilhar seus conhecimentos, permitindo a quem está assistindo compreender a evolução histórica da forma como a humanidade concebe o que é cognição. E ela pergunta se pode disponibilizar. Denise, nós vamos ter totalmente, não só os slides do PowerPoint, mas vamos ter toda a palestra registrada e disponível no YouTube dentro de alguns dias. Então, você pode aguardar, certamente, se você quiser também pedir em especial para o professor André só os slides, eu acho que ele também poderia claro, se quiser enviar para você. Deixa-me ver. Em relação sim, também ela pergunta em relação à metáfora computacional para explicar o funcionamento do sistema nervoso, quais são as principais limitações que podem ser elencadas em relação aos modelos construídos a partir dessa metáfora? Já é possível enxergar de alguma forma uma maneira de fugir dessa metáfora? Bom, essa pergunta é interessante e sofisticada, né? A ideia, as limitações, eu acho que tem um pouco da ideia que estava na pergunta do Gildo também, que é um pouco da questão do onde surge o comportamento volitivo, né? Essa ideia da intencionalidade do comportamento e do comportamento volitivo é uma questão que aflige o modelo, né? O modelo computacional, de duas uma. Ou a gente presume que os computadores pensam do ponto de vista autônomo, e eles são capazes de gerar autonomia e volição, ou seja, intencionalidade, coisas assim, ou o uso do modelo computacional tem esse problema. A gente tem a expectativa, muitas vezes, e isso aconteceu muitas vezes nos projetos computacionais, eu dei o exemplo de alguns, mas você tem inúmeros desses projetos computacionais, que de alguma forma, no ligar do computador, a gente consiga produzir comportamentos interessantes desse ponto de vista de intencionalidade, que na verdade não surgiram, né? Ou seja, talvez você tenha expectativa hoje em dia, foi criado um computador quântico e talvez lá apareça, talvez, não sei dizer. Mas essa é uma limitação grande, né? Você tem uma limitação muito importante, porque a metáfora que a gente está usando é de alguma máquina que não é, até onde a gente saiba, capaz de gerar
algo do tipo intencionalidade, volição e coisas assim que a gente encontra nos sistemas, até em sistemas muito simples, e esse é o problema, né? A gente não precisa de um sistema como o sistema, um encéfalo humano com dezenas, 70 bilhões de neurônios para conseguir produzir esse aspecto. Então essa é a primeira, do ponto de vista prático, o primeiro problema efetivo. Mas eu acho que ele é fruto de inúmeros outros aspectos sutis. Porque se a gente parar para pensar, máquinas computacionais, elas funcionam de uma maneira muito diferente do sistema nervoso central. Uma das características interessantes do sistema nervoso é que ele é autointerpretativo, ou seja, você não tem uma representação da informação e e o arquivamento da informação separados. A gente tem no sistema, você imaginar uma visão demanda a ativação da área visual sensorial, porque ele é autointerpretativo, ou seja, ele é um sistema que é autointerpretativo, diferente de livros ou diferente de computadores. Essa é uma característica importante da limitação prática, que não sei se tem a ver com a nossa primeira questão, que é como é que emerge padrões volitivos desse sistema biológico. Assim, talvez, nesse âmbito, a gente poderia lembrar de inúmeros outros, né? Computadores gravam informações de maneira pontual, ou seja, elas são localizadas no tempo e no espaço, as informações. E nos sistemas nervosos, parece que a informação tem a série temporal da forma como a atividade do sistema se dá, é fundamental para a compreensão dele. Então, essa é uma segunda questão importante de como funciona, né, dessa questão do sistema. Mas você tem questões mais complicadas. Então, por exemplo, a gente está falando agora sobre memória, sobre como é que memória e o comportamento estão relacionados. Mas você tem, por exemplo, um conjunto muito grande de pessoas hoje em dia muito interessadas em discutir, por exemplo, a questão da consciência. Como é que a gente coloca a consciência nessa medida? Ou seja, e aí talvez a gente abra um conjunto muito grande de questões, mas que precisam ser tratadas. Ou seja, a gente também tudo bem que quando você trabalha com memória, você tem interesse em descrição de memória, assim como quando você trabalha com atenção, você tem interesse em discutir a atenção, mas quando você vai discutir questões como, por exemplo, consciência, fica extremamente complicado de você tratar disso, né? Porque qual é o produto agora, se perguntar se é possível ter volição, ou seja, intencionalidade no computador já é uma coisa meio um disparate do ponto de vista lógico, do ponto de vista do surgimento de alguma coisa que a gente poderia chamar de consciência, talvez seja mais bizarro ainda, né? Então eu acho que há uma série de restrições colocadas a isso, antes de falar do que a gente pode colocar no lugar. A última delas, que eu acho que vale a pena pensar, é que isso tudo tem a ver com a forma como o substrato está colocado. A gente tem, na verdade, a representação de neurônios com bits, essa ideia do neurônio bit, que é muito comum. Você fala, o neurônio ele pode estar ligado ou desligado, assim como um bit. Então, eu vou fazer um neurônio, um bit é uma metáfora, que é uma metáfora possível, explicativa, com valor explicativo e tudo mais. Mas, do ponto de vista funcional, um bit ele só é um e zeros. Um neurônio, na verdade, é uma célula, tem o seu conjunto enorme de canais. Esses canais eles têm uma dinâmica funcional eles próprios. Tem uma outra característica importante, que é o contexto e o contexto estimulatório onde essas coisas estão presentes é fundamental. Então o aspecto tem uma dinâmica temporal sofisticada. Então a representação da informação ela não leva só em consideração a atividade num determinado momento, ela é o produto da atividade em cada momento, do momento que segue a evocação de uma informação. Então a gente tem muita dificuldade, inclusive, de perguntar sobre isso. Nossas perguntas, inclusive nossa forma não só lógica, mas matemática de tratar sobre os problemas, a gente gosta de problemas que são temporalmente fixos e localmente fixos. Esse tipo de problema a gente gosta muito. A gente define um grupo num determinado momento e a gente trabalha com isso do ponto de vista matemático e lógico. Quando a gente pensa em alguma coisa que tem na própria dinâmica temporal e espacial a sua sofisticação, a gente tem muita dificuldade de tratar. Então, essas são limitações todas da metáfora computacional. Como possibilidades, eu acho que tanto do ponto de vista lógico, a gente precisa melhorar a qualidade desses modelos, então a gente tem que gerar esses modelos diferentes que não presumam essas características, então que não presumam que a informação está separada da interpretação, que não presumam que as informações
estão representadas num local apenas, mas que elas estão representadas na forma como aquele conjunto de neurônios que estão no local disparam ao longo do tempo, ou seja, a série temporal é muito importante. E a forma como um conjunto de informações, como a informação está disponível na atividade, ou está representada na atividade de um conjunto de neurônios ao longo da série temporal, e esses são aspectos práticos do desafio. A gente precisa criar isso, a gente precisa criar formas de olhar para isso, a gente precisa criar formas de olhar para o sistema de maneira que a sua atividade temporalmente definida é capaz de ser utilizada como informação e que não dependa de estar localmente presente. Eu acho que essa é a outra, é que a gente precisa tratar desses problemas mais complicados do tipo consciência de maneira árdua, então, porque tem um monte de aspectos a serem tratados aí. Mas eu acho que complementaria super bem essa palestra com uma ideia do, por exemplo, será que os computadores pensam? Seria uma palestra do ponto de vista, ou um esforço do ponto de vista intelectual que complementaria bem com isso, para ver por que, se eles pensam, porque eles pensam, ou se eles não pensam, porque eles não pensam, e tentar encaixar essas duas coisas para ver o quanto a gente conseguiria ter de lucro ou de ganho nessas abordagens, né? Espero ter conseguido, pelo menos, tratar rapidamente assim da pergunta complicada. Sim, eu acho que você apontou para a necessidade de debatermos mais a questão da inteligência artificial, que também tem uma história longa, né, de tentativa, e eu acho também importante que você colocou, já quando chegar nesses últimos modelos, uma distinção que muitas pessoas ainda não fazem, porque pensam que a memória é apenas o armazenamento, né, guardar alguma coisa. E parece-me que os estudos mais recentes apontam que a memória é uma parte da nossa inteligência, que é algo muito, muito mais complexo. Bem, temos aqui também da Unicamp o Fernando Sabatini, do Departamento de Linguística, e diz o seguinte: retomando esse ponto que você citou sobre o homúnculo, na sua visão, qual o papel da linguagem nesse debate da relação entre memória e consciência? Há estudos promissores para responder ou superar essa crítica do homúnculo, considerando esses temas, consciência, memória e linguagem? É bom que é só pergunta fácil. Essa é outra pergunta super interessante, porque do ponto de vista da construção de alguma coisa que emerge do sistema, que a gente pode chamar de consciência, por exemplo, a linguagem é um dos elementos fundamentais, né? Ele é fundamental nos dois sentidos que a linguagem pode ter, pelo menos para mim. No sentido mínimo, que é a linguagem como estrutura de representação do sistema, não da sintaxe, mas da semântica das estruturas que está presente, com as quais a gente se relaciona, numa ideia um pouco de que o cérebro é, como princípio, um reflexo do mundo externo, mas filtrado por um monte de filtros que tem a ver com a nossa evolução, e que dentro da estrutura dele ele é capaz de gerar uma representação viável do ponto de vista funcional e com as suas organizações, por isso, e eu chamo isso um pouco de... tem uma linguagem dentro disso, e do segundo sentido, da linguagem do ponto de vista formal, né, da linguagem como uma representação da construção lógica, como a gente coloca essa semântica dentro de uma regra sofisticada de interação entre os indivíduos. Isso, obviamente, tem um papel muito, muito importante. Até, pensando dessa maneira, uma forma de abordar isso é pensar quais são as linguagens possíveis nos diferentes organismos e quais são as linguagens, e como é que a gente observa a consequência dessas linguagens diferentes em diferentes organismos. Isso tem alguns autores que fazem uma abordagem interessante sobre esse problema da consciência, que está na sua pergunta, que talvez a ideia da consciência como uma entidade, sei lá, tem a consciência, seja um problema, mas talvez o que a gente consiga pensar é que tem muitos tipos específicos de consciência, e que talvez essa seja uma maneira de a gente abordar. Então, talvez o que a gente possa fazer é colocar numa perspectiva a estrutura de linguagem de diferentes organismos e a estrutura de consciência possível dentro de cada uma das estruturas de linguagem
para compreender essa ideia do que a gente vai chamar de consciência. Do ponto de vista do homúnculo, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, do ponto de vista da linguagem e da cognição e da consciência, me parece que ela é um elemento constitutivo central nesses dois aspectos, tanto da linguagem como um princípio elementar de representar a forma semântica como as coisas do mundo estão organizadas, quanto da linguagem do ponto de vista de comunicação e da sua estrutura semântica são fundamentais. Do ponto de vista do homúnculo, esse é um problema que eu tenho uma certa dificuldade de ir um pouco mais adiante, porque a gente presume o homúnculo na estrutura, a gente sempre está presumindo o homúnculo. E não porque a gente queira, mas porque, de certa forma, todos esses modelos que a gente gerou até hoje, eles presumem que, de alguma forma, tem um elemento controlador, volitivo, intencional. E a não ser que a gente desqualifique completamente e assuma, de alguma forma, um aspecto mecanicista simples, a gente está presumindo a existência do homúnculo controlador. E aí, ou a gente se livra da ideia do homúnculo controlador, vira e fala, a gente não pode ter a ideia com um homúnculo. Toda vez que a gente chegar perto da ideia do homúnculo, a gente precisa tirar ele da frente, porque ele atrapalha demais a gente pensar, ou eu não vejo muita solução. Nesse sentido, tem alguns autores que têm uma abordagem mais dura sobre a questão, e vira e fala o seguinte, essa neurociência, essa forma de entender as neurociências que a gente tem, ela carrega de tal maneira uma série de pressupostos anteriores que talvez o que a gente devesse fazer seja simplesmente abandonar, ou seja, criar alguma coisa nova, dar novos nomes, novas interpretações. Obviamente que isso é inviável do ponto de vista prático, mas do ponto de vista teórico talvez faça muito sentido, né? Porque a gente acaba carregando dentro desses modelos todos, dessas metáforas, dessas analogias, desses pressupostos e tudo mais, uma armadilha para a gente, né? E a gente acaba ficando cercado por isso, né? E a gente acaba caindo sempre nos mesmos erros dos quais a gente não consegue fugir. Não sei se eu respondi de fato sua pergunta, mas é isso. Eu acredito que sim, estamos satisfeitos e, pelo menos por enquanto, temos informações para poder continuar estudando o assunto, não é, André? Então, só me resta agradecer a sua presença e dos ouvintes que nos acompanharam e desejar a todos um ótimo dia, semana, mês e ano, até podermos retomar mais ativamente as nossas atividades que eram usuais. Legal. Então, nos despedimos aqui e até uma próxima. Eu que agradeço, Gildo. Prazer